Dr. Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu informo que o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em direito militar. Eu fui militar do Comando da Aeronáutica durante 18 anos, na graduação de segundo sargento e na especialidade de controlador de tráfego aéreo. Sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Também sou professor de curso de pós-graduação em direito militar e palestrante em direito militar. Militar de carreira e militar temporário. Lei 6880 de 1980. Eu peço que, se você ainda não ouviu a minha explicação para provar que o militar de carreira, em relação a quem não tem estabilidade de praça, tá? Essa diferenciação, militar de carreira e militar temporário, quando ocorrem essas diferenciações, tá? Se é a primeira vez que você depara com o canal do militar, se é a primeira live sobre reforma militar que você assiste, então preste atenção nessa explicação, certo? Porque ela é muito importante para que você entenda o que eu vou falar ainda sobre o artigo 111 que a gente está interpretando. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. Aí são os oficiais de carreira, ou estabilidade adquirida, nos termos da alínea A do inciso 4 do caput do artigo 50 desta lei. O inciso 4 do caput do artigo 50 da lei, ele informa que o militar, a praça, vai ser considerada estável, com estabilidade, quando ele atingir 10 anos de efetivo serviço militar. Então, quando fala aqui de vitaliciedade assegurada ou presumida, está se falando de oficiais de carreira. Quando se fala aqui estabilidade adquirida, são as praças que têm mais de 10 anos de tempo de efetivo serviço, certo? Parágrafo 3º. Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, após serem desligados do serviço ativo. Lei 7.150 de 83. Eu trouxe essa lei para o nosso estudo, pois é uma lei que ela, em conjunto com o artigo 3º da Lei 6880 de 1980, vai fazer com que você compreenda de uma forma bem objetiva, simplificada e resumida, para que você saiba quando é um militar de carreira e quando é um militar temporário. Lei 7.150 de 83, artigo 2º. Os efetivos a vigorarem em cada ano serão fixados por decreto do Poder Executivo, observado o disposto no artigo anterior, e preenchidos por militares de carreira e temporários. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, são considerados militares temporários: a. Os oficiais da reserva não remunerada quando convocados, sem problema nenhum. B. Os oficiais e praças de quadros complementares admitidos ou incorporados por prazo limitado na forma e condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Também tranquilo. Oficiais temporários e praças temporários, a linha B do parágrafo 2º do artigo 2º. Tranquilo. Letra C. As praças da reserva não remunerada quando convocadas ou recluídas. Também tranquilo. Agora, a linha D de dado. Essa é muito importante para vocês. As praças engajadas ou reengajadas por prazo
limitado. Você que é militar, sabe. Qual a praça que engaja ou reengaja? São as praças que ainda não atingiram os 10 anos de tempo de efetivo serviço. Ou seja, são as praças que não são estabilizadas. E o exemplo que eu sempre uso aqui é o terceiro sargento que se formou na ESA, Escola de Sargento das Armas, e que tenha, por exemplo, 9 anos de tempo de efetivo serviço. Ele é militar temporário ou de carreira? Pela legislação, ele é militar temporário. Eu sei que ele se inscreveu no concurso para ser militar de carreira. Perfeito. Mas ele só vai atingir o status jurídico de militar de carreira quando ele atingir os 10 anos para ser considerado estável. Esse exemplo que eu estou dando, terceiro sargento com 9 anos, que seria difícil, na verdade, seria um segundo sargento com 9 anos, de tempo de efetivo serviço, ele, para fins legislativos castrenses, ele é militar temporário. E a prova disso é a linha D, pois ele está no período de engajamento ou reengajamento. Outro exemplo que eu dou também é o exemplo meu. Eu entrei para ser aluno na Escola Especial de Aeronáutica em 1989. Eu fiz o concurso público para ser militar de carreira. Após 2 anos na Escola Especial de Aeronáutica, Guaratinguetá, São Paulo, na época eu entrei com 16 anos e me formei com 18 anos. Com 18 anos eu já era sargento da aeronáutica, era terceiro sargento, controlador de tráfego aéreo. Quando eu me formei terceiro sargento, eu era militar temporário. Por quê? Porque eu não tinha os 10 anos. E na minha época, quando se formava terceiro sargento, automaticamente você tinha o engajamento obrigatório de 5 anos. Tá? Quando concluísse o obrigatório de 5 anos, começariam os reengajamentos. Por períodos, se eu não me engano, eram de 2 anos, até que eu chegasse aos 10 anos de estabilidade. Quando o militar praça atinge os 10 anos e publica no boletim a sua estabilidade, a partir dali não tem mais esse negócio de engajamento e reengajamento. Isso aí é passado, pois ele é o quê? É estável. E a linha é os incorporados para a prestação do serviço militar inicial. Ok, então, como vocês viram, com essa explicação, se você tiver dúvida depois, você volta o vídeo, basta ler com calma a legislação que tem nesse slide, que você vai compreender definitivamente quando é um militar de carreira, quando é um militar temporário, quando é um oficial de carreira, quando é um temporário, quando é um praça temporário ou praça de carreira. Então, estou finalizando. Peço que você dê seu like, divulgue o canal Direito Militar nos quartéis, divulgue perante toda a sociedade militar, toda a família militar, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe e também divulguem nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado, boa noite a todos.